E aí, galera? Tirando a máscara aqui porque estou num ambiente controlado, né? Vamos preparar. A gente já está tão acostumado que fica de máscara, né? Mas a máscara, ela prejudica a nossa comunicação, né? Não sei se o fone está funcionando aqui. Preciso ver com a galera. Parece que não ligou aqui. Depois alguém vem aqui me dar um socorro. Então, boa tarde para todo mundo. Tem um tanto de gente já entrando aí, que bacana. A Jéssica tá aí, Douglas tá aí com a gente, Samuel. Não vou ficar falando todo mundo, que vocês sabem que eu vou apanhar. De repente eu deixo passar o nome de alguém. Tem um tanto de gente aí, que bacana. Tem que colocar aqui do outro lado da faculdade também. Opa, tira o som aqui, senão atrapalha. Eu acho que o fone não está funcionando. Chamando o povo aqui da área técnica para ajudar a gente. Pessoal entrando aí, vamos avisando todo mundo para entrar, para começar. Vai dar um cutuco aí, porque nós vamos mexer no fone aqui, tá, galera? É um instante só, não tem nada de errado, é só a questão da conexão aqui do telefone, do fone. Não foi, não funcionou. É o mesmo telefone de semana passada? Vai, sei lá. Vamos tocando aí. Se o som estiver ruim, vocês vão me falando. Não, acho que estava funcionando sim, Rodrigo. Sei lá. Vou deixar o bagulho aqui que fica até bonitinho. Vocês me deem aí vou acenar para todo mundo, tá todo mundo acenando. Rodrigo, quando o povo acena, eu tenho que acenar de volta? Então, aí para vocês tudo. Estou esperando o nosso querido professor Hamilton fazer o pedido para entrar aqui com a gente. Daiane, Fábio, Marcos, Silas, Paulo Henrique, Gustavo, Fábio Santos, boa tarde. Pessoal, tô acenando aí para vocês. O som tá bom, a imagem tá boa, dê um feedback aí para nós, por favor. Gabriela, a Vivian, a Livian entrou aí, a fotógrafa. Livian, que bacana. Opa, professor Hamilton aqui. Vamos, Hamilton aqui para nossa conversa, direto da FDSM, mais uma live com mais um talento aqui da FDSM, tá entrando aí, grande professor Hamilton, seja bem-vindo aqui na nossa querida live, o povo mandando aí, subindo coração, vamos quebrar o Instagram hoje. Ontem alguém derrubou o YouTube, né? Hoje nós vamos derrubar o Instagram. Pessoal, direto aqui da FDSM, todas as regras de segurança, vocês estão vendo eu estou sem máscara, na verdade vocês viram até eu tirando a máscara, eu estou em um ambiente que é o salão do júri, o professor Hamilton está lá do outro lado, lá na sala dos professores, subindo o coração aí, ó, o Hamilton, o pessoal está pedindo para a gente acenar aí, subindo o coração para tudo quanto é lado, todo mundo que a gente pagou para entrar aí, está entrando, está mandando coração para nós. Chegou um coração especial aí que não é para mim, Hamilton. Passou aí, esse era direcionado, né? É sensacional essa questão aí. Pessoal, aqui é o nosso papel de responsabilidade social. A FDSM tem a obrigação de levar o que ela domina, de levar o conhecimento para a população, de esclarecer dúvida. Oi, Patrícia, estou acenando aqui para o pessoal, Vanderleia, aí é o povo da faculdade que a gente falou que não ia receber o vale dia 20, tudo entrando aí para ajudar a gente, olha, quase 5 milhões de pessoas já. Mas, o que eu estava dizendo, isso é responsabilidade social. A FDSM, eu tenho dito muito isso, quero deixar registrado aqui, a FDSM é uma instituição que não tem retrovisor. A gente olha para frente, a gente planeja o futuro e a gente toca em frente a toda velocidade. Isso aqui é que nem uma locomotiva tocando para frente, assim, no gás. Quem quiser, que corra atrás da gente. Quando a gente olha para o passado, que é importante olhar para o passado, a gente olha para aprender o que pode ser feito melhor, o que pode ser feito diferente, o que precisa melhorar e o que deve ser mantido. É essa a forma que a gente tem correta de olhar para o passado. Mas retrovisor, não. É em frente, é em frente. Por isso que a gente tem selo OAB recomenda e nota 5 do MEC. Hamilton, seja bem-vindo. Fala para o povo aí sobre o que a gente vai conversar. Dá o seu oi para a galera para a gente começar a nossa prosa aqui.
Professor Conte, boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste aí, amigos da FDSM, convidados, público em geral. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado por ter vindo. Obrigado por estar escutando a gente aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, né? Esse caso que foi julgado no dia 15 de outubro pelo Supremo Tribunal Federal, conhecido como o caso do André do Rap. O senhor gosta de rap, professor Conte? Beleza. Não, eu curto também. Não são todos, mas alguns trazem umas mensagens que são muito interessantes do ponto de vista de um questionamento social, isso. A questão do racismo, eles tratam muito da violência, né? Isso é muito importante. Ontem eu participei de uma banca do professor Rafael Além, do Gustavo, que ele tratou exatamente dessa questão do preconceito, da questão da atuação do judiciário, muito bacana, e ele encerrou a apresentação dele recitando uma letra de um rap muito bacana, que trazia aí, muito, foi bem bacana, bem contextualizado, parabéns para o pessoal todo, principalmente a Rafael Além, na condição de orientador. Galera, deixando claro antes da gente entrar no assunto, a nossa discussão aqui é técnica, é científica, é dentro do direito. Nós não vamos ficar avaliando. O fulano fez bonitinho, o ciclano estava certo, o Beltrano estava errado. O tribunal A, o tribunal B ou C podia ter feito, ou devia ter feito, ou é bonito, ou é feio, é certo, ou errado, é moral, é moral. Não é esse o nosso papel. A nossa live aqui é técnica, científica. Essa questão, a partir do direito processual penal, que é a matéria do professor Hamilton aqui na faculdade, que é o tema que ele pesquisa, que ele publica, grandes publicações que ele tem grupo de pesquisa nessa área, e aí ele discute dentro dos grupos direitos humanos, cidadania, essas questões todas. É essa análise que a gente vai fazer, tá? Para coisa fluir bem, e para eu não cometer o erro de deixar passar o comentário ou a pergunta de alguém, nós vamos deixar as perguntas para o final. E aí a gente avisa no momento das perguntas, beleza? Hamilton, quem é André do Rap e qual que é a polêmica que envolve ele? Tudo bom, Conte? Então vamos lá. O André do Rap, ele é um cidadão que nasceu ali no litoral paulista, em Santos. Até os 18 anos ele era uma pessoa preocupada com a comunidade, viveu numa favela no Guarujá, favela de Itapema, e daí ele começou a praticar as canções, escrever raps, né? Que é um movimento dos guetos norte-americanos, nasceu na década de 70 lá, veio para o Brasil na década de 80, no final da década de 80. E o André do Rap era então esse cidadão, quando ele teve contato pela primeira vez com o tráfico de drogas, né? Então ele foi um usuário inicialmente, e depois começou a ser um traficante. E em 19 de setembro de 1996, o André do Rap, ele então foi investigado e preso pela primeira vez por esse crime, né, o tráfico de drogas. Ele tinha 19 anos, foi preso no Guarujá e foi levado para uma casa de detenção no litoral paulista, em Santos, e depois foi transferido para o Carandiru. E no Carandiru ele teve contato, ele ficou no pavilhão número 7, teve contato com diversos presos que lá já estavam, obviamente, e pertenciam a organizações criminosas. Tanto que foi Carandiru era um famoso presídio na cidade de São Paulo, que nem existe mais, né, professor Hamilton? Ele foi desativado em 2000, na realidade ali hoje é um parque, né? É um parque e tem um memorial lá, às pessoas vítimas de opressão, ditadura, etc. e tal. Tem até o filme, né, Carandiru, é um filme bem bacana. Que houve um massacre lá, numa rebelião, a polícia invadiu. É um tema também que a gente pode deixar reservado para discutir qualquer dia aqui. Foi no governo do Fleury, né? Mas ele foi parar lá no Carandiru, então. Foi parar lá no Carandiru. E lá ele formou a turma chamada 509X. Essa turma 509X era composta por ele, pelo Afro X e pelo Dexter, que são dois grandes famosos, né, rappers no Brasil hoje. E aí, com isso, ele começou a fazer a música numa tentativa de deixar o crime. Foi solto e foi batizado no PCC em 1999. Decidiu voltar para o crime já na condição de abrigado pelo PCC. O que é o batismo no PCC, tem um batismo. professor? O PCC ele é formado por famílias dentro. Então tem a família, as subfamílias, que devem ser hoje, pelos dados do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, deve ser em torno de umas 40 famílias.
E essas 40 famílias, elas se interligam a uma cúpula chamada dos Amigos das Famílias, e essa cúpula hoje é liderada pelo Marcola, o Marcos Camacho, que está preso em Presidente Venceslau. E o André, então, do REP, ele chegou a essa organização e ele foi solto em 2000, veio a ser preso novamente em 2003, pela prática, de novo, de tráfico de drogas, 2003, 2004. E quando ele foi solto em 2005, então a segunda soltura dele, quando ele foi solto, ele foi até o Porto de Santos e fez amizade com os estivadores, com o pessoal ali que exportava mercadorias, e teve, então, a primeira logística para exportação de drogas usando o Porto de Santos. E aí, então, ele formou um núcleo muito específico que manteve um contato com uma organização da Calábria, que é no sul da Itália. Esta organização tinha uma conexão muito forte na Holanda. A conexão era chamada Drangheta, que existe até hoje lá. E ele, então, foragido, foi morar na Holanda. Ficou 4 anos morando na Holanda. Lá ele estabelece uma conexão local, retorna para o Brasil, é preso novamente em 2007 e aí é julgado pela Justiça Federal de São Paulo, né? Condenado a 25 anos pelo tráfico internacional de drogas e associação criminosa. Ele recorre ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né, São Paulo e Espírito Santo, é mantida a condenação dele e ele definitivamente foge. Né? Então, é a terceira. Até aí, professor Hamilton, deixa eu só interromper, até aí o processo dele está andando tudo normal, tudo de acordo normal, com o que diz a legislação, os prazos, os recursos, as questões todas do processo, está tudo funcionando. 2 condenações, tráfico de drogas, associação criminosa, 12 anos numa pena, 13 anos e 6 meses na outra, 25 anos e 6 meses de cadeia. Foragido. Professor Hamilton, só um detalhe, estamos aqui na ilustre presença do nosso querido professor Kiko, acompanhando a gente aí, um grande abraço, ó, Kiko, você adora, né? Um coraçãozinho para o professor Francisco aqui com a gente. Professor público, amigão aí, nosso. Obrigado, Kiko. Um abraço para você. Só aproveitar aqui, ó, ex-alunos que eu consegui identificar aqui, ó, Diego Menezes, Ana Laura Santos, Maria Virgínia Coelho, ó, um super abraço para vocês, que bom que vocês estão acompanhando, o Kiko mandou um joinha aí para nós, né? Então, segue em frente aí, o homem foi processado e estava recorrendo. Exatamente, recorreu ao TRF da Terceira Região, que manteve a condenação dele. Caso muito similar de condenação e processo, lógico que o crime era outro, ao caso do ex-presidente Lula, né? Que também foi condenado na Justiça Federal por outro crime, logicamente, e recorreu ao TRF e foi mantida a condenação dele. Né? Então, mesma situação até aí. Acontece que o André do Rep, ele, então, fugiu e estava na busca dele a Interpol. Quando localizaram ele... o André do Rep é interessante falar uma coisa aqui, professor Conte, amigos. Ele tem gostos excêntricos. Ele gosta de lanchas, ele gosta de carros importados e mansões. Esses são os 3 hobbies do André do Rep. Uns hobbies bacanas. Eu gostaria de ter esses hobbies, sabe? Vou falar, viu? Mas tudo bem, vamos aí. Professor Hamilton, você falou de Interpol. Por que Interpol? Interpol não é uma polícia internacional? Porque, como se trata de tráfico, o crime que ele cometeu e foi condenado, tráfico internacional de drogas, toda vez que tem uma condenação por crimes internacionais de drogas, o Brasil ele pactua de uma convenção interamericana e europeia para a comunicação de um sistema de banco de dados comandados pela Interpol para comunicar tão logo haja prisioneiros foragidos ou prisioneiros condenados que não se apresentem para o cumprimento da pena. E por isso que ele foi, então, comunicada a sua fuga para a Interpol. Mas ele estava no Brasil, em Angra dos Reis, numa mansão de 6 milhões de dólares, com um helicóptero, 4 carros de alto luxo, né, Lamborghini, Ferrari, e o seu iate. O iate que levou ele à prisão, porque quando ele comprou o iate, ele forneceu um nome falso. E houve uma delação premiada, a polícia chega com 29 agentes, chega na captura dele em Angra dos Reis. Isso era setembro do ano passado, setembro de 2019. Daí ele é conduzido
para a penitenciária de Presidente Venceslau, interior de São Paulo. E lá fica até ele, a defesa dele, né, interpor um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Esse recurso foi interposto agora em setembro, no Superior Tribunal de Justiça, um recurso especial, pedindo a liberdade dele e alegando que ele não poderia ficar preso preventivamente, porque ainda havia recursos possíveis de serem julgados. Lembrando que esta é uma tese que o Supremo Tribunal Federal amenizou no julgamento do ex-presidente Lula em setembro de 2018, dizendo que se houver ainda algum recurso possível de ser julgado no Brasil, ninguém poderá ser preso, ainda que condenado. Então, ele se Ao nosso querido professor Rafael Além acompanhando aí, ó. Rafael, um grande abraço. Valeu, muito obrigado, cara. Aí também. E com base nisso, os advogados dele conseguiram, então, interpor este recurso especial ao STJ, o ministro era o Rogério Sacchetti, né? E ele, então, indeferiu a liminar monocraticamente. E com o indeferimento da liminar no Superior Tribunal de Justiça, houve um agravo para o próprio Superior Tribunal de Justiça, e a sexta turma, então, decidiu manter a decisão do ministro Rogério Sacchetti, mantendo ele na prisão. E aí que entra o Supremo Tribunal Federal, professor Conte. Bom, então até esse momento a história dele andou normalmente. Ele virou bandido, foi preso, mudou de cadeia, evoluiu dentro da organização criminosa, entrou na organização criminosa, evoluiu, expandiu o horizonte da prática criminosa dele para o exterior, foi preso de novo, processo andando normal, fugiu, estava vivendo a vida boa dele lá, e aí ele foi preso novamente e a defesa dele começa mais uma vez o caminho da discussão dentro do judiciário. Recursal. Foi preso, está certo, está errado, pode, não pode, porque nós temos uma grande polêmica aí, que é a tal da prisão em segunda instância. É isso, não é, exatamente, professor Hamilton? Exatamente. Tá. E isso foi tudo Peraí, isso. Né? Não é prisão em segunda instância, é a prisão após uma decisão de segunda instância, né? É antecipação do cumprimento da pena após a decisão de segunda instância. Isso professor Hamilton, nós podemos ter aqui algumas pessoas que estão acompanhando a gente, que são candidatos, que ainda não são do mundo do direito. Só para traduzir para esse pessoal de maneira mais tranquila, né? A prisão é quando a pessoa é condenada de forma definitiva, ou seja, ela não pode mais discutir a condenação. Para simplificar para quem não é do direito, e aí o professor Hamilton vai me corrigir, a gente pode dizer que temos aí 3 degraus para correr, ou 4, né, a depender do tipo de questionamento, para ter a definição. Então, o André do Rep foi preso lá em São Paulo, em Santos, lá o juiz de Santos decidiu, ele recorreu para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tribunal Regional Federal. Porque o crime é federal. Tribunal Regional Federal da região que atende o estado de São Paulo, da terceira região. Quando este tribunal decidiu, é o que a gente chama de segunda instância. Isso. Perfeito. E aí teria ainda a possibilidade, no caso dele aconteceu, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o STF, que é a instância última máxima do Brasil, que é o STF, Perfeito. Supremo Tribunal Federal. Então, a polêmica da prisão após a decisão da segunda instância é o seguinte: foi condenado aqui, foi condenado aqui. Vai para a cadeia. Mas pode ter, raro, é difícil, mas pode ter uma mudança aqui nas outras instâncias e ele não teria que ter ido para a cadeia. O argumento, de forma muito simplista, é esse, professor? É isso aí. A questão, professor Conte, também é a seguinte: a primeira prisão dele foi em flagrante. O Kiko está sacaneando aqui, eu não vou ler a pergunta do Kiko, não, o comentário dele, não, porque é mentira, porque o Kiko manda super bem. Se fosse o Kiko defensor, ia até para a 5ª instância, que é o Tribunal Penal Internacional, lá em Haia. Tá certo, Kiko? Se fosse você, e a gente ia pagar a passagem para, sei lá, fazer a sustentação oral. E eu digo que tem a 6ª instância, que é o Vaticano. Aí, ó, tá vendo? Se fosse no direito canônico, né? Pouso Alegre é sede, inclusive, tem juízo canônico aqui em Pouso Alegre. É outro tema legal para a gente depois poder
conversar a respeito disso, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui um retrospecto rápido das prisões dele. Primeiro foi a prisão em flagrante, né, em Guarujá, e agora esta outra que aconteceu depois, já no litoral, já em Santos, né? Depois, essas prisões em flagrante, elas foram convertidas em prisões preventivas. Depois houve a condenação, manteve a preventiva. Ele recorreu ao TRF, manteve a preventiva. Ele recorreu ao STJ. Em 13 de outubro, quer dizer, há 2, 3 semanas atrás, o STJ manteve a preventiva dele, ministro Rogério Schetti, sexta turma. E aí entra o Supremo Tribunal Federal. Por uma manobra boa dos advogados, bem pagos, né, calcula-se que foi... ele pagou, tinha um patrimônio de 29 milhões de reais, ele deve ter gasto em torno de 6 milhões de reais com a defesa dele. Né? E os advogados, então, interpuseram um agravo para o próprio Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão do ministro Schetti. E aí entra o STF. No dia 14, foi, então, no dia 2, perdão, de outubro, né? Nós estamos falando de trânsito em julgado, chega um habeas corpus paralelo ao STF, da própria defesa dele, que estava recorrendo no STJ e entrou com habeas corpus paralelo ao STF. E isso cai para o ministro Marco Aurélio, que no dia 2 de outubro decide pela soltura dele. E aí, essa soltura efetivamente foi realizada no dia 10 de outubro. E quando ele é solto, então, o ministro Fux, ele é solto de manhã no presídio, na penitenciária de Presidente Venceslau, à noite, o ministro Fux, presidente já do STF, na oportunidade, caça a liminar e determina a sua prisão. Só que ele já havia foragido. Tinha desaparecido, com patrimônio desse, ele desapareceu. Venceslau, num carro, foi até Maringá, 3h30 mais ou menos de viagem, e lá ele embarcou num avião particular dele, com destino ao Paraguai, esta era a rota, mas depois não se sabe, provavelmente hoje, se ele estiver na América, ele está ou no Peru, na Bolívia. Esse é o serviço hoje de procura da inteligência da Interpol. Lembrando que ele tem ligações com a máfia siciliana, na Calábria, e tem ligações com a máfia holandesa, a Andregata, né, que é a máfia que distribui cocaína. E na condenação dele, professor Conte, foi registrado o envio de mais de 4 toneladas de cocaína para a Europa, só na família dele, só na organização dele. Um dado curioso também, que cerca esse cidadão, é que ele é um dos casos pitorescos de crescimento numa organização criminosa, passando a organização criminosa para trás, passando a perna na organização criminosa e mantendo-se vivo. Né? Então, esse é um caso curioso também, porque o histórico mostra que essas pessoas que passam perna nas organizações e são membros, eles têm como sentença penal a morte. Né? Veja o caso Hamilton, deixa eu só esclarecer um detalhe aqui para o pessoal. O pessoal está mandando pergunta, a gente combinou que as perguntas vão ser no final, tá? Então, o pessoal que mandou aí, eu vi do Railson, o professor Francisco está mandando um questionamento. Reservem aí, no final eu vou pedir para vocês repetirem, porque não dá tempo de anotar aqui, porque é muito ligeiro, e para a gente não cometer a indelicadeza de não responder para vocês, a gente vai responder no final, tá bom? Desculpa, Milton. E aí, ele podia ser condenado à morte, inclusive. Exatamente, como foi o caso recente do GG do Mangue, né, que era o Genevaldo do Mangue, também foi executado, o Fuminho, né, que é um dos líderes hoje, que está também foragido, mas com pena de morte decretada pela organização, e por aí vai. O fato é, professor Conte, se pudéssemos sintetizar, que o André do Rep, ele tem essa figura, ele é carismático entre os seus companheiros. Quando ele saiu, inclusive, da prisão agora, no dia 10, né, de outubro, ele era um preso muito simples, né, assim, de gostos e costumes muito simples na prisão. Ele tinha apenas 4 calções, né, uma jaqueta que ele deixou com um dos companheiros de cela dele, a Bíblia inseparável dele, que ele deixou também com outro companheiro, e dois livros. Um livro de sexo para adultos e um livro de autoajuda do Augusto Cury. Deixou com o terceiro preso. E saiu despedindo-se de todos e falando para os policiais que ele estava certo, que ele não iria passar o Natal deste ano na prisão.
saiu usando máscara, com todo o procedimento de cuidado higiênico, passando gel, abraçou o seu advogado e foragiu. André do Rep, ele é muito querido pela organização dele, pela família dele, e deixa saudades lá no presídio, né, na penitenciária. E o que aconteceu com o STF? O STF, então, na visão de muitos, tomou uma rasteira dos advogados, porque o ministro Marco Aurélio simplesmente, ao interpretar, ao aplicar o texto legal, e é isso que nós podemos conversar a partir de daqui a pouco, né, na segunda etapa aqui da nossa conversa, o ministro Marco Aurélio aplicou literalmente o parágrafo único do artigo 316. E um detalhe curioso, professor Conte, que a gente vai falar daqui a pouco, mas só para apimentar aqui um pouco mais a conversa nesse momento. Este parágrafo único do 316, que levou à soltura do André do Rep, ele foi introduzido pelo pacote anticrime anticorrupção, Lei 13964, do ministro Sérgio Moro, aprovado pelo Congresso Nacional em 24 de dezembro, na véspera do Natal do ano passado, e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Curiosidades da vida, né? Professor, então, o grande lance aqui, a discussão é o que o STF fez e essa divergência entre a decisão do ministro Marco Aurélio, a decisão do ministro Fux, e o tema já foi levado para discussão do que a gente define como plenário, ou seja, todos os ministros. Aproveitar aqui para agradecer o Felipe Murad, que está mandando aí um elogio, dizendo que estava acompanhando, que está gostando muito. Valeu, Felipe. Felipe. Um grande abraço para você, Felipe. Então, a primeira pergunta, professor Hamilton, é a seguinte. A decisão do ministro Marco Aurélio, ela tecnicamente está correta? Vamos lá. O grande debate, professor Conte, não é em si a aplicação da lei, porque o ministro Marco Aurélio ele é conhecido no mundo jurídico como um ministro legalista, positivista, no rigor da palavra, ele aplica a lei. Então, se você então vamos lá para o povo que não é do direito, um legalista é aquele cara que não interpreta, que não faz nenhuma leitura diferente. Está na lei, é o que vale, pão, pedra é pedra. É isso aí. E o texto da lei é claro, professor Conte, eu trouxe aqui. Olha o texto da lei como é claro. Decretada a preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. E a alegação da defesa foi isso, como o juiz e o Tribunal Regional Federal não se manifestaram sobre a prisão e já havia esgotado esse prazo de 90 dias, a prisão, por força da lei, é ilegal. Então, o problema na aplicação da lei não se faz no sentido, tecnicamente, de interpretar, porque é um número, 90 dias é um número. Né? O que acontece, na realidade, é que, num estudo que a gente fez recente sobre essa situação, o ministro Marco Aurélio já tinha soltado 89 presos antes do André do Rep. Até uma coincidência de número, ele foi o 90º a ser solto. Então, não seria estranho, não seria um questionamento do porquê do André do Rep, mas por que dos outros 89? Nós tivemos Joãos, Pedros, Marias, que foram soltas, e pessoas sem poderio econômico nenhum, pelo mesmo juiz, ministro Marco Aurélio, com o mesmo texto da lei, em vigor desde dia 23 de janeiro. Quer dizer, então, veio à tona por ser o André do Rep. E aí entra a figura ilustre do cidadão, ministro Luiz Fux. Entra a intervenção dele. Ele coloca a situação de que ele teve que intervir na decisão do ministro Marco Aurélio por uma questão de extrema urgência e excepcionalidade do agente que estava sendo colocado solto. Então, respondendo sua pergunta, a pergunta que veio aí, o ministro, não houve erro tecnicamente, juridicamente, na decisão liminar do ministro Marco Aurélio. O que houve... Mas tecnicamente, então, o ministro, ou os juízes anteriores não teriam que ter revisto essa questão dentro do prazo de 90 dias? Eu separei aqui os 6 principais erros capitais nessa situação, que podemos até, esse é um deles, que podemos falar mais tarde. Mas sim, deveria ter sido feita de ofício a revisão ou pelo juiz da condenação ou pelo TRF número 3,
né, da terceira região, que é hoje o órgão que estava responsável por isso. E poderia também ser feito, professor Conte, pelo STJ, né? Mas o STJ havia, no dia 25 de junho, agora último, havia já se manifestado sobre isso. Então, se você pegar 90 dias do dia 25 de junho, nós terminamos exatamente em 25 de setembro. Então, em 25 de setembro, teria que ter uma revisão nesta prisão. E não foi feito isso. Uma outra pergunta antes da gente entrar nos 6 erros capitais, que acho que eles é que vão deixar todo mundo esclarecido a respeito. Na imprensa, houve a informação de que o Ministério Público teria que ter feito alguma coisa e não fez. Isso procede, não procede? Qual é essa... Isso é o segundo erro capital. Então já vamos para eles, já falamos de 2. Vamos lá, o primeiro erro foi que em 90 dias nenhum juiz ou tribunal se manifestou. O segundo... Vamos falar dos pontos conflituosos, que acho que vai ficar legal. Vamos lá. Primeira coisa, eu destaquei, a minha visão, logicamente, deixo isso bem claro, né? Não sem é dúvida. uma visão apenas de um técnico, mero técnico aqui do direito, né? Sem, como você disse, Conte muito bem, sem nenhuma interferência de juízo de valor. Primeiro erro, o grande erro disso tudo, ao meu ver, foi a concessão da liminar pelo ministro Marco Aurélio sem ouvir o Ministério Público. Hoje nós sabemos, professor Kiko está aí, professor Allen, você, Conte, que bem trabalha também o direito, a gente que tem essa experiência no direito sabe que as decisões judiciais, para elas terem uma certa segurança jurídica, em matéria criminal, elas impõem uma oitiva do Ministério Público. O Ministério Público não é rainha da Inglaterra, não é figura decorativa. O Ministério Público é o fiscal da lei, é o custos legis, é o órgão responsável por aplicação e manutenção da lei no Brasil. Então, veja, sem dúvida, o que seria interessante numa situação dessa, para não dizer obrigatório? O ministro Marco Aurélio abrir vistas ao MP para se manifestar. E aí, com base na manifestação do MP, tomar uma decisão um pouco mais segura. E também tem um caso, tem uma situação interessante que eu pesquisei, professor Conte, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, ele preconiza o seguinte, artigo 33, que se o ministro relator de uma decisão tiver dúvida acerca da decisão ou não estiver seguro, ele leva a matéria para a sua turma. No caso, o ministro Marco Aurélio poderia levar a matéria para debater na turma dele. E isso seria um pouco mais seguro e tranquilo do que tomar uma decisão assodada. Não que fosse certo ou errado, esse não é o mérito da decisão, mas que o procedimento de segurança, que eu sempre digo, né, eu chamo de procedimento de segurança jurídica, seria ouvir o Ministério Público. Este foi o primeiro e principal erro capital nessa situação. A decisão liminar tomada pelo ministro Marco Aurélio não houve a oitiva, não teve a oitiva do Ministério Público. O segundo erro... O professor Francisco destaca aqui, inclusive, que era um pedido de soltura, né? O que faria com que essa questão da manifestação do Ministério Público fosse mais relevante ainda, né? Exatamente. Sônia Sena mandando um oi aí pra gente, a nossa querida Sônia Sena. Mandar um oi para ela. Maravilhosa nossa aqui, né? Manuela, adorando a nossa live aí, mandando um monte de elogios. Um beijo para ela também. O trem tá bombando. Vamos lá em seguida, então. O terceiro erro capital. O segundo erro capital foi o não requerimento de revisão dos fundamentos da prisão preventiva. Porque este requerimento, hoje, o STF entende que com o pacote anticrime, tanto a autoridade policial, o delegado de polícia, quanto o Ministério Público podem fazer esse pedido de revisão para o juiz ou para o tribunal responsável pela prisão. E não foi feita essa manifestação, não foi feito esse requerimento. No Ministério Público, uma requisição, no caso do delegado, um requerimento. Isso não foi feito. Então, o tribunal não foi instigado, não foi instado a se manifestar a respeito. Esse é um segundo erro também capital. Com menos, digamos assim, com menos intensidade do que o primeiro, mas é um erro detectável também nessa situação toda. O terceiro erro, para mim, foi o prazo para a vigência da lei aprovada. O pacote anticrime, ele é uma lei, 13964, é uma lei que ela impacta muito no sistema criminal brasileiro. Ela impacta muito tanto no Código de Processo Penal, principalmente, quanto no Código Penal. E uma lei que causa um grande impacto, professor Conte,
nós sabemos, e os alunos que começam o curso aqui na Faculdade de Direito, logo ali no IED, eles sabem disso, eles têm esse contato. Essa é um dos diferenciais da faculdade aqui, né? A gente consegue trazer para os alunos grandes diferenciais já no início do curso, né? Então, por isso que a faculdade, aqui a FDSM, é uma faculdade de ponta também, né? Por essa questão. Os alunos sabem que a vacatio legis, que é o prazo que uma lei tem para entrar em vigor após aprovada no Brasil, deve ser maior quanto mais impactante ela for. Um exemplo, o Código de Processo Civil, ele tinha uma vigência inicial de 1 ano, mas como é uma lei que impactava muito no sistema jurídico nacional, foi dado 2 anos de vacatio legis, quer dizer, 2 anos para que todos nós nos acostumássemos com a lei, o Poder Judiciário se preparasse, se automatizasse para poder aplicar melhor a lei nova que estava chegando. No caso do pacote anticrime, 1 mês de vacatio legis. Quer dizer, com 1 mês, às vezes os técnicos judiciários, os técnicos operadores do direito não têm condições mínimas nem de ler a lei pela extensão dela. Imagina criar mecanismos de aplicação. Então, este foi o segundo erro capital. Dar um prazo de vacatio legis muito curto para uma lei de grande impacto. E este erro, ao meu ver, foi uma imprudência do Poder Legislativo Federal ao estabelecer este prazo de apenas 1 mês para a entrada em vigor dessa lei, que introduziu essa situação de revisão a cada 90 dias. E pegou todo mundo realmente de surpresa, né? E muitos, como se percebe no caso do André do Rep, e mais 89 casos aí do ministro Marco Aurélio anteriores a esse, que realmente estava se aplicando o texto da lei sem saber procedimentos de segurança jurídica para que houvesse soltura, como nesse caso houve. Esse foi o terceiro erro capital, professor Conte. O quarto erro capital para mim foi uma questão do veto presidencial. E aí eu já entro no artigo 66 da Constituição, que fala que o veto presidencial poderá ser total ou em parte. Deveria ser vetado este parágrafo único do artigo 316, por não ter isto nunca ocorrido no histórico do processo penal brasileiro. Consultei o processo penal desde a época criminal do Império, né, da época criminal do Império, não houve registro nenhum anterior a algo semelhante a este parágrafo único no Brasil. Então, o presidente da República a presidência da República deveria vetar este artigo. Quando isso tudo, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou, ele disse o seguinte, abre aspas aí para ele. Ele falou assim, olha, eu não poderia vetar, ainda que, ao nosso entender, é errado este parágrafo único, mas eu não poderia vetar porque eu criaria um incômodo com o parlamento, e eu preciso deles para outras reformas, como a tributária, administrativa, fiscal, e aí eu criaria, dizendo não para eles, o que eu ia ganhar com isso, fecha aspas aí para o presidente Bolsonaro, né? Então, na realidade, ele não vetou por uma questão política, não uma questão técnica, jurídica, porque havia recomendação da Casa Civil para o veto neste parágrafo único do 316. Né? Então, ao meu ver, este foi o quarto erro, né, capital, o quarto equívoco, a ausência de um veto presidencial sobre esta matéria, que era muito importante. O quinto erro capital é estabelecer na lei prazo em números para o cumprimento de prisões provisórias. Hoje nós temos, tecnicamente, professor Conte, e eu falo isso sempre para os meus alunos, nós temos 4 prisões clássicas provisórias processuais. A prisão em flagrante, a prisão preventiva, a prisão domiciliar e a prisão temporária. Destas, somente a prisão temporária que tem prazo definido. 5 dias é a Lei 7960 de 89. As outras não têm prazos definidos. Agora cria-se um prazo definido para a prisão preventiva de 90 dias por força do texto da lei. Então, este foi o quinto erro capital. E o sexto erro capital, ao meu ver, foi o fato de não estudar as características do paciente, né? Paciente é o nome que se dá àquele que pede o habeas corpus, né? Então, no caso, André do Rep, de se verificar qual é a natureza, a periculosidade e a gravidade dos crimes pelos quais levaram André do Rep para a prisão. O ministro Marco Aurélio, finalizando esses 6 erros capitais, ele alegou que tinha que aplicar a situação semelhante ao que foi aplicado ao presidente Lula. E
e tantos outros no Mensalão, no caso aí da Operação Lava Jato, que deveria dar o mesmo tratamento, que é aquele da presunção da não culpabilidade, ou seja, a presunção da inocência, até o trânsito em julgado, que é a força do artigo 283 do Código de Processo Penal, invocado pelo ministro para garantir essa soltura. Esses são os 6 erros capitais. Olha o nosso professor Altair acompanhando aí, um grande salve, um abraço para o Altair, né? Tá. Show de bola. Professor Hamilton, para que a gente tenha a possibilidade, porque o pessoal está mandando uma série de perguntas aqui, algumas eu consegui acompanhar, as outras eu vou pedir para o pessoal retomar e para a gente deixar bem dinâmico. Resumo da questão, o Pleno do Supremo analisou, decidiu a favor do ministro Fux, não do ministro, da decisão dele, ou seja, não deveria ter soltado, né? E o homem fugiu e a gente está procurando ele. É isso, falando português assim, não técnico, né? É importante destacar, professor Conte, é exatamente isso, mas é importante destacar o seguinte, que após a decisão do ministro Marco Aurélio e a cassação do ministro Fux, nos dias 14 e 15 de outubro, o Pleno do STF se reuniu, porque esta é uma prerrogativa regimental do STF, de julgar o mérito da decisão com o conflito causado pela cassação da liminar pelo presidente. E, à época, nós tínhamos somente 10 ministros. O ministro Cássio ainda não tinha sido aprovado nem nomeado para tomar posse. E 9 votos a 1 para manter a cassação do presidente, feita pelo presidente Luiz Fux, em relação à matéria decidida monocraticamente em decisão liminar de habeas corpus pelo ministro Marco Aurélio. E aí, o que causa a perplexidade, tecnicamente, é que, embora tivéssemos esse placar de 9 a 1, né, 9 a 1, favoráveis à decisão do Luiz Fux, mas nos fundamentos, unanimemente, todos foram contra a forma como o Luiz Fux fez isso. E aí criaram-se expressões que estão aí na mídia, inclusive ontem estava vendo no portal da CBN, eles falando dessa expressão, superministro, superpoderes. O presidente tem superpoderes, porque ele vai lá e caça a decisão de um colega. E o ministro Marco Aurélio falou, olha, a única coisa que difere o presidente de nós, outros ministros, é que o presidente está no número 1 da fila. O resto, todos somos iguais. Disse ele isso. Na verdade, professor Conte, o que acontece foi o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ao dar esta interpretação totalmente diferente para a liturgia do parágrafo único do artigo 316, vou usar uma metáfora aqui que acho que vai ficar legal para o pessoal aí. Jogou a água suja fora com a criança da bacia. Pegou a criança, a água suja, jogou tudo fora. E aí falou, olha, a lei é isso, está fora, mas vai valer isso aqui agora. E aí encheu com uma outra água a bacia, vamos assim dizer. Entendi. Bom, a situação agora é a seguinte. Ele não podia ter sido solto, mas foi, e ele sumiu, e a gente está procurando ele. É isso. É isso, exatamente. Tá. E a procura dele agora, ela se dá por força de um crime que ele cometeu na soltura dele. Ele saiu em bom tom cometendo um crime. O crime que ele cometeu foi fraude processual, porque ele informou um endereço onde poderia ser encontrado ao ministro Marco Aurélio, que era o endereço no Guarujá. Chegaram no endereço no Guarujá, tem uma placa lá, aluga-se. Quer dizer... Professor Conte, tem uma coisa que estão me perguntando aqui. Manda ver. Achando legal, para destacar que nós falamos aí que o André do Rap, que ele é um rapper, né? E eu trouxe aqui algumas curiosidades que acho que vai ficar legal para o pessoal aí. Eu não sei se... eu pesquisei a vida a fundo do André do Rap, eu já venho fazendo isso desde a época que o caso veio à tona, né? Porque eu estou escrevendo um artigo sobre isso. Olha as expressões que o André do Rap batizou e criou, que estão no linguajar do povo. Eu tenho certeza que algumas que a gente conhece aí. Deus na causa. Quem nunca ouviu essa expressão? Essa aí é conhecida. É um rap dele chamado Impacto Total, uma música dele chamada Impacto Total. Ele, numa das frases, ele usa Deus na causa, então atribui a ele nisso. Vida louca. Quem nunca ouviu falar essa expressão? Também. Vida louca. Também, né? Essa é uma expressão que ele cunhou, né? Utilizada no rap dele chamado Irmãos da Fé, que é um rap também que ele fez em companhia ao MC Coringa,
né, na época. Outra expressão aqui, guerreiros do rap. Essa já é um pouco menos conhecida. Tem uma aqui que a gente conhece bem, bonde da alegria. Pegou aí o bonde da alegria, né? Da expressão dele. Quem corre no certo tá no bonde também. MC Pichote, MC Careca e MC André do Rap. Olha que coisa interessante, né? Se ele usasse esse talento todo para o bem, seria Exatamente. muito melhor, né? Exatamente. Muito melhor. Mas usou todos os atalhos aí. Essas são curiosidades que pediram para passar aqui. Excelente. Professor Hamilton, a gente tem que respeitar o tempo que foi combinado. Queria lhe pedir aí para fazer suas considerações finais, só lembrando a todo mundo, quem ainda não é do mundo do direito e que acompanhou nossa live, viu aí esse show que o professor Hamilton deu para nós hoje, se interessou, entra no nosso site, fdsm.edu.br, nosso processo seletivo está em aberto, venha ser aluno da FDSM, venha para melhor e ainda tem um tanto de vantagens se você adiantar a sua matrícula depois do processo seletivo. Lá no site tem todas as informações, 3449-8124 é o nosso zap comercial, entre em contato, a gente vai dar todas as informações. Professor Hamilton, por favor, com as suas considerações finais, para a gente manter o combinado aqui, mandando um oi para todo mundo daqui a pouco. Professor Conte, eu penso o seguinte, nessa questão, numa democracia, a gente tem que aplicar a lei, a menos que ela seja inconstitucional. Esse é um mandamento que a gente não pode, como constitucionalista, num programa aqui de mestrado maravilhoso em direito constitucional, abrir mão disso. Como guardião da Constituição, vejo que, ao invés de flexibilizar o disposto na lei, o STF deveria ter exigido mais estrito cumprimento da lei, e não flexibilizado como fez, em respeito ao legislativo e em respeito também à liberdade protegida pela lei. A Corte Constitucional não redige a lei, aplica. O Parlamento legisla, o Judiciário interpreta e aplica a lei. Eu sempre uso um exemplo assim, quem analisa e interpreta um avião não poderá nunca dizer que se trata de um navio. Não teria sentido, né, eu analisar um texto de lei e falar que aquilo está sendo falado de uma outra forma. Então, a solução que foi dada pelo pacote anticrime, por essa lei, que introduziu esse parágrafo único no 316, é exatamente o que criou o problema. Tornou as prisões preventivas agora ilegais. E o STF, então, concluindo, professor Conte, acho que seria a grande mensagem desse tema, o STF, quando reescreveu, nessa nova interpretação, reescreve o parágrafo único, ele cria mais um problema, pelo qual, a partir de agora, a prisão cautelar pode ser infinita, desde que renovada a cada 90 dias. Né? E isso abole todo o sistema de excesso de prazo. Essas são as minhas conclusões aí, que eu estou fechando o artigo com essas conclusões. Caminho para a solução. Proposta de solução, professor. Solução, qual que é? Professor Conte, é apostar na juventude. Apostar que a juventude venha aqui para a Faculdade de Direito Sul de Minas para discutir temas como esse, com os melhores professores, melhores docentes, pessoas como você, eu e todos os nossos colegas preocupados com a qualidade de ensino, preocupados em ser verdadeiramente um diferencial na vida dessas pessoas. Por isso, você que nos assiste, procure aqui a Faculdade de Direito, venha nos conhecer, não só a estrutura física impressiona, mas o que é mais legal é a qualidade do atendimento, dos docentes, o comprometimento com um projeto pedagógico verdadeiro que fez a FDSM ser a primeira faculdade nota 5 aqui no sul de Minas, a faculdade que tem nota 5 na instituição, no curso, e a nota máxima também no requisito qualidade de atendimento e prestação de serviço, com um programa fantástico de mestrado em Direito Constitucional e também o acolhimento. Isso que eu falo, professor Conte, o seu trabalho, junto com os colaboradores, é um trabalho de ponta, porque é um acolhimento que se faz, não só ao aluno, mas aos seus familiares. E isso realmente mostra que, além de ser uma casa do saber jurídico, a FDSM é uma casa de acolhimento das pessoas e da sociedade sul-mineira. Queria agradecer de coração, professor Conte, gratidão pelo convite, uma alegria sempre estar conversando contigo, com tanta gente bacana que aqui passa. Um beijo, um abraço para todos, alunos, ex-alunos, pessoas que reservaram um tempo para estar aqui conosco. Aos professores que aqui entraram, professor Rafael, Allen, professor Altair,
professor Tem o Francisco. professor Zé Renato, eu não conheço, mas acho que ele lhe conhece, esse homem. Está aí com a gente, participou. Coordenador do curso de Direito, lá da Unimep. Professor amigo também, parceiro. Acompanhou a gente aqui, mandou um monte de elogio aí também. Obrigado, um grande abraço para ele, muito obrigado. Obrigado, viu? Eu é que agradeço, Hamilton. Aqui é o Daí que está acompanhando aqui, muito obrigado. A Cris, todo mundo aqui. Tem uma equipe muito grande que ajuda. É difícil agradecer tanta gente querida. Muito obrigado pela tarde maravilhosa, professor Conte. Eu é que agradeço, valeu, show de conhecimento, uma super aula para nós, todos que acompanhamos. Eu sempre me coloco aqui na condição de um sujeito que não tem informação nenhuma do direito para poder aprender. Quero destacar aqui nossa super parceira, a professora Cláudia Rosa, está acompanhando aqui, parceira da FDSM há muito tempo no nosso projeto de responsabilidade social, o Redação Nota 1000, começou lá atrás com ela, parceira nossa, vai estar com a gente daqui uns dias também dentro do projeto Redação Nota 1000, onde o Hamilton já participou e a Denise está tocando de uma maneira excepcional. Galera, muito obrigado, isso é FDSM, a gente está aqui para ajudar vocês, para trabalhar, para colocar a discussão para vocês do que está acontecendo na sociedade, isso é responsabilidade social, a gente vai continuar fazendo isso, o tema é polêmico, sigam a faculdade nas nossas redes sociais aí, mandem sugestões, tá certo? Tem uma sugestão de tema, manda pra gente, a gente vai conversar com os professores e vem aqui debater com vocês sem nenhum problema, tá? Agradecer demais todo mundo, não vou falar o nome de ninguém, Hamilton, porque senão eu vou deixar passar o nome de um tanto de gente, tá certo? Faltou alguma informação, tem algum detalhe, manda um zap para nós, 3449-8124, vai chegar para o professor Hamilton e ele vai responder para vocês. Professor Conte. Estamos esperando... Oi, pois não, Hamilton? Só o seguinte, lembrar aí o pessoal que quem tiver notícia do André do Rap, comunicar lá o STF, o Marco Aurélio. Eles estão desesperados procurando o André do Rap. Vou deixar. Galera, então ficou aí a dica do Hamilton. Ele vai mandar depois para todo mundo o zap do ministro Marco Aurélio. Quem souber, manda um zap para ele lá. Ou entra na rede social dele e manda um direct para ele no Insta que ele vai receber lá. Ele vai ficar muito feliz. Valeu, sensacional, Hamilton. Fechou com chave de ouro. Pessoal, gratidão, todo mundo que acompanhou. Muito obrigado mesmo. Valeu, a gente está aqui para trabalhar para a sociedade. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, com muitas saudades, fiquem todos bem e até a próxima, acompanhe aí que a gente vai divulgar. Valeu, abraço, gente!